Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 23 da disciplina Equações Diferenciais, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Ana apareceu ali também. Permitir Cleverson chegando. Nayane também. Estamos terminando o nosso curso, né? Falta só a aula de hoje e de quarta-feira. Então, falta o quarto caso, né, da equação de Laplace, que seria sobre o eixo do x, ou seja, aqui a gente vai pegar o caso onde que o x vai estar livre e o y vai estar fixado no zero, né? O y vai estar fixado no zero. Isso aqui vai ser uma função diferente da função nula, e a gente vai zerar as outras três, né? Ou seja, vamos zerar essa aqui, vamos deixar essa aqui diferente de zero, vamos zerar essa e vamos zerar essa outra aqui. E vamos deixar essa aqui, que é o último caso, diferente de zero. Então, vocês leram o conteúdo? Gilmar fez um joia ali. Vocês viram que é um repeteco, né? Do caso... É um repeteco desse caso aqui, ó, sobre o eixo do... Esse caso aqui, lembra que a gente teve que fazer uma espécie de translação para poder aplicar o ponto. Porque o ponto que tinha condição zero, aparecia um A, né? Que era essa extremidade aqui que valia A. Agora a gente vai fazer uma coisa parecida, ou seja, para essa extremidade aqui e para essa extremidade aqui, as condições iniciais que sobravam dependia de zero aqui e dependia de zero aqui. Então, por isso que não era preciso fazer adaptação nenhuma. Bruna também chegou aqui. Bom dia, Bruna. Sabrina também. Mas esse caso aqui e esse caso aqui vai precisar dessa adaptação. Por quê? Porque as outras condições iniciais dependeu de A como condição inicial e vai depender de B agora, né? Vai depender de B aqui como condição inicial. Então, por isso que a gente precisa dessas adaptações. Então, o nosso quarto e último problema, né? Será considerar exatamente essa fronteira que eu falei para vocês, como sendo não nula, tá vendo? E as demais fronteiras nula. Então, matematicamente, o problema fica dado... Uai. Não sei por que veio para a próxima página. Só um momentinho aqui, não sei por que veio para a próxima. Acho que agora resolveu. Ah, tá. É porque o que eu risquei na outra página veio para a página seguinte, né? Acho que porque estava com essa seleção aqui, modo texto, né? Estava ativado isso aqui, né? Tem que deixar aqui na caneta e na cor que a gente quer. Então, nosso problema 4 é dessa maneira aqui, ou seja, eu tenho a minha equação de Laplace aqui, vou zerar 3 fronteiras e vou deixar uma fronteira diferente da função nula. Então, o esboço foi para a próxima página, seria exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Zerei esse lado daqui, zerei esse lado e deixei esse lado aqui que está em azul, em destaque aqui, como sendo de zero. Então, novamente, a gente vai utilizar o método de separação de variáveis. Eu vou falar que a minha função ela depende da multiplicação de duas outras, uma dependendo de x e outra dependendo de y. Novamente, eu vou derivar duas vezes em relação a x, substituir aqui, derivar duas vezes em relação a y, substituir aqui, igualar a zero, isolar, e aí aqui eu vou pegar menos lambda, por quê? Porque aqui eu vou ter duas condições em x e uma só em y. Então, para poder aproveitar aquele primeiro problema que a gente resolveu da equação do calor, então aqui novamente eu vou chamar de menos lambda e não de lambda positivo. Logicamente, uma coisa que só depende de x, uma coisa que só depende de y, só é igual se for constante, ok? Então, nós temos novamente duas EDOs, que a gente chamou de problema A e problema B. Então, agora eu vou ter o problema A do problema 4, que é o último caso, e o problema B do último caso, que é o problema 4. Então, aqui eu tenho duas condições em x, tá vendo? Eu vou usar essa aqui, ó. O que é U de 0y? U de 0y é x de 0 vezes o y de pequeno está livre, né? Esse y aqui é esse y aqui, e o 0 é esse aqui. Então, como esse aqui não pode ser 0, então sobrou para esse aqui ser 0, né? Então, x de 0 vai ser 0.
E a outra condição que eu tenho é U de AY igual. O que é U de AY? É X de A vezes Y de Y. Então, como Y de Y não é zero, porque eu não quero solução nula, então sobrou para o X de A. Então, eu tenho duas condições para A, tá vendo? Duas condições iniciais para o problema A, que é em X, e tenho uma condição, que é essa aqui, ó, U de XB, ó, U de XB. O que é U de XB? É X de X vezes Y de B. Então, como esse aqui não pode ser zero, então sobrou para o Y de B ser zero. Tá vendo que agora não é o Y de zero? Tá vendo que é o Y de B? Então, por isso que lá na frente a gente vai fazer aquele deslocamento para quando substituir o B, zerar alguma coisa, né? No coeficiente lá na frente. Então, novamente, esse problema aqui, ó, a gente reconhece ele como sendo o problema da equação do calor, com as condições de Dirichlet, para fronteiras homogêneas. Então, o único valor de lambda que tinha solução não nula era esse aqui, ó, era o maior do que zero, né? Que valia exatamente alfa ao quadrado. E aqui eu continuo com o alfabeto, eu continuo com o alfabeto, não sei se vocês leram no texto todo, vocês podem ver que tem AN, BN, CN, DN, está o alfabeto na ordem e na sequência. Então, por isso que eu chamei aqui de SN. Então, essa solução aqui é em X, então é dado por NPX. Esse camarada aqui faz o papel do L, né, que era o comprimento da barra, lá atrás. Só que agora o X varia de 0 até A, e o Y varia de 0 até B. Beleza? Então, essa é a solução não nula para X, né? O problema A. Agora, o problema B, eu já sei que constante eu utilizo. Ou seja, no lugar desse lambda aqui, ó, do problema B, eu tenho que utilizar exatamente esse camarada aqui, que é o único que dá a solução não nula. Então, quando eu faço isso, tá vendo? Então, é aquela mesma história que a gente viu, ou seja, a equação característica vai ter duas raízes reais distintas, né? Uma positiva e outra negativa. E aqui, novamente, eu faço uma translação, tá vendo? Eu peguei esse Tn asterisco e esse Un asterisco para ser quem? Quem que é esse Tn asterisco? Seria o Tn, que é outra constante, que multiplica esse número aqui, tá vendo? Essa exponencial negativa, e esse UN asterisco seria o N vezes essa outra exponencial aqui. Uma negativa, tá vendo? E outra positiva. Por que eu tô fazendo isso? Porque quando eu pego isso aqui, ó, isso aqui continua sendo uma constante, né? Ou seja, Tn é constante, essa exponencial aqui também é constante, ela varia com um valor de n, né? Então, esse Tn asterisco é uma constante que varia com o valor de n. Então, quando você pega esse Tn vezes essa exponencial e coloca aqui, ó, no lugar aqui, e pega esse UN asterisco e coloca aqui no lugar dele, você pode conservar a base e somar os expoentes, não pode? Ó, para você ver, vai ficar Tn e elevado a menos nπb sobre A, ou seja, coloquei aqui no lugar do Tn, vezes quem? Vezes E, isso aqui já existia, tá vendo? Na solução. Vezes E elevado a nπy sobre A, e mais, no lugar do N, asterisco, ou chapéu, eu vou colocar o N vezes E elevado, agora positivo, né? nπb sobre A, vezes essa parte aqui que já existia já, tá vendo? Essa parte aqui já existia, E elevado a menos nπy sobre A. O que eu fiz aqui? Conservei a base, tá vendo? Conserva a base e soma os expoentes. Tá vendo? Quando eu somo os expoentes, eu dou para colocar esse camarada aqui, ó, e esse aqui em evidência, tá vendo? NP sobre A em evidência. Conserva a base, né? Que é o E, a exponencial. Soma os expoentes. Quando você soma, vai sobrar o quê? Vai sobrar Y menos B. Concorda? Vai ter o sinal de menos. Y menos B. E o outro, quando você conserva isso aqui, ó. Tá vendo? Você conservou isso aqui. Sobrou quem? Sobrou B menos Y, concorda? Sobrou esse B aqui e sobrou menos Y. Só que aí eu coloquei o sinal de menos assim, ó, para ficar Y menos B também, tá vendo? Coloquei o menos do lado de fora, então por isso que apareceu esse menos aqui, ó. Ficou clara a conta para todo mundo? Beleza. Então,
Novamente, a gente viu que duas exponenciais dessa maneira aqui poderia ser trocada por senos hiperbólicos e cosseno hiperbólico. Basta você chamar esse Vn aqui de Tn mais o N e chamar esse Wn aqui da subtração Tn menos o N. Se você pega esse Vn dessa maneira e esse Wn dessa maneira, você pode ver que o seno hiperbólico, do jeito que está escrito aqui, ele se transforma nessa... Essas expressões, elas são equivalentes, né? A mesma coisa. Bom, por que eu fiz isso? Porque agora eu vou colocar a minha condição inicial. Vocês lembram que minha condição inicial era essa aqui, ó? Era o y de b igual a 0? Então, eu vou colocar b no lugar do y. Quando eu coloco b no lugar do y, o que acontece? Aqui vai ficar b menos b, tá vendo? Então, vai ficar cosseno hiperbólico de 0. E aqui vai ficar o quê? B menos b vai ficar seno hiperbólico de 0. Como o seno hiperbólico de 0 vale 0, o Wn está salvo, né? Ou seja, pode ser qualquer coisa. E aqui, como o cosseno hiperbólico ele vale 1, então eu tenho que sacrificar o Vn para zerar essa expressão. Então, Vn tem que ser 0 e o Wn pode ser qualquer coisa. Então, se o Wn pode ser qualquer coisa, então essa parte aqui da minha solução, ó, se safou, né? Ou seja, o meu yn, ele vai variar com o seno hiperbólico em y. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Wn aqui e vou multiplicar pelo Sn lá de cima, da solução em x, não era? Solução em x aqui tinha um Sn. Tá vendo? Sn aqui. Vou multiplicar os dois para me obter quem que é meu n. O n, ó. O 4, né? Eu chamei de U4. É a solução do problema 4. É a multiplicação, tá vendo? Se eu pego o Sn vezes o Wn, chamei de Zn. Engraçado que deu o alfabeto certinho. Nem se eu imaginasse, daria tão certo, entendeu? Quando eu comecei a colocar as letras A, B, C, D, né? Seguindo, quando chegou no final, eu falei, nossa, que coincidência, né? Cheguei, a minha última constante deu exatamente as 26 letras do alfabeto, com essa gambiarra que eu fiz aqui, ó. Por quê? É a gambiarra que eu fiz. Lembra que eu chamei de um chapéu aqui, ó, para poder aproveitar a mesma letra? Porque se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse utilizado o alfabeto seguindo, não teria dado certo o alfabeto, entendeu? Eu queria que coincidisse com o alfabeto, aí por isso que eu chamei esse, para poder aproveitar a mesma letra. Nesse caso aqui, ó, usei o TN, o N, e no outro caso anterior também eu usei o chapéu, né? Para falar que era outra constante diferente. Aí deu certinho, fechou o alfabeto certinho. Terminamos no ZN aqui, né? Então, o que acontece? Para mim determinar, essa é a minha solução geral, né? No caso, 4. Agora, falta determinar quem é esse coeficiente Zn. E para isso, eu vou utilizar essa condição, como sempre, né? A gente guarda ela para o final. Ou seja, eu vou colocar 0 no lugar do y e vou deixar x como ele próprio, né? Então, se eu vou deixar x como ele próprio, essa parte aqui não vai sofrer alteração. E se eu vou colocar 0 no lugar do y, então aqui vai zerar, então vai ficar nπ menos b, né? Porque 0 menos b vai ficar menos b. Mas só que o seno hiperbólico, ele é negativo, ó. Ele é ímpar. Se ele é ímpar, esse menos aqui, ó, ele vai sair para fora, tá vendo? Por isso que saiu esse menos que estava aqui dentro. Ele saiu para fora porque o seno hiperbólico é ímpar. Então, os coeficientes da série de Fourier, ou seja, essa coisa toda aqui, ó, é um número, que são os coeficientes, é a série de Fourier dos senos. Então, o que acontece? Isso aqui vai ficar 2 sobre A, é 2 vezes, né? O A aqui faz o papel do L lá, né? Integral de 0 até A, G2 de x vezes o seno de nπx sobre A dx. Agora, esse número aqui, ó, a gente pode passar ele para cá dividindo. Então, ficou menos 2 sobre A, né? Estava aqui já. E esse seno hiperbólico passou para cá dividindo, tá vendo? nπb sobre A, vezes essa integral. Então, o coeficiente é dado por essa fórmula e a solução geral é dada por essa fórmula aqui. Ficou claro? O último caso? Viu que é um Ctrl+C, Ctrl+V do outro anterior, né? Ou seja, não muda o jeito de fazer, é igualzinho. E a única coisa que vai acontecer de diferente, desculpa, que vai acontecer de diferente aqui é eu trocar o A por B, né? Onde que tem A, vira B e vice-versa, né? Porque é bem parecida as soluções. E aqui a gente tem o último exemplo.
considerar o problema de Dirichlet no retângulo, onde eu pego o pessoal que está em cima do eixo do x como sendo essa função aqui, ó. Ou seja, essa função aqui, ela vale 2x quando o x varia de 0 a 1, e depois 3 menos x, essa reta decrescente, se o x estiver entre 1 e 3. Então, aqui tem uma perspectiva 3D de como isso funciona. O A vale 3, né, que é a variação do x, o B vale 2, que é a variação do y. Aqui, ó, em cima do eixo do x, tá vendo? É exatamente aquela função que eu desenhei para vocês lá, né? A imagem, esse pedaço aqui, ó, é exatamente 2x, e esse pedaço aqui é o 3 menos x, né? Ou seja, de 1 até 3. E zerei aqui, zerei aqui, zerei aqui. Então, eu quero encontrar a superfície, né? Que é a solução, sobre esse retângulo, beleza? Sendo que a fronteira desse retângulo, uma das fronteiras é dada com essa função. Então, a solução é dada dessa maneira, tá vendo? Aqui é npx sobre A, né? O A aqui é o 3, e aqui np, aqui y menos b da fórmula, né? Sobre A. O Zn, que é o coeficiente que a gente acabou de ver, menos 2 sobre A, seno hiperbólico de, aqui fica, na verdade, é BNP, né? Sobre A, aqui, ó, o Zn, aqui, NPB sobre A, então como o B é 2, então 2 terços de NP, 2 terços de NP, beleza? Integral de 0 a A, que é o 3. Esse camarada aqui eu vou substituir por integração por partes. Aqui, novamente, a gente vai abrir um parênteses, vai fazer a integral de 0 até 1, vamos usar o 2x vezes o seno de NP x sobre o A, que na verdade é o 3, né? Mais a integral de 1 até 3, e aqui a gente vai usar 3 menos x seno de np x sobre 3 dx. Tudo isso aqui multiplicado por esse coeficiente aqui, né? Multiplica todo mundo por esse coeficiente, que tá, esse número, né, que tá por fora. Se você faz a conta, né, utilizando essa integração por partes, você vai encontrar esse coeficiente para Zn. Observe que aqui, ó, ele vai variar de acordo com os múltiplos de 60, né? 180 sobre 3, né? Que é π sobre 3. Então, aqui tem, por exemplo, se o n for 1, vai ser 60, depois 120. Observe que aqui, se o n for 3, vai zerar, né? Porque 3 vezes o 3 vai cancelar com 3, vai ficar 180. Então, a hora que passe, porque 60 vai ter 180 e 360, que vai estar em cima do eixo do x. Então, o seno desses ângulos, né, quando chegar o n com múltiplo de 3, né, 3, 6, 9, 12, vai zerar, né, porque vai ficar zero aqui no numerador. E aqui embaixo tem o seno hiperbólico. Esse seno hiperbólico aqui, ele não vai zerar nunca, né, porque o seno hiperbólico só zera no zero, né. Ou seja, esse valor aqui, ele não vai valer zero, né. Tranquilo? Porque isso aqui só vale zero se o n for zero. Como o n começa do 1, então isso aqui é diferente de zero para todo n. Tranquilo? Então, a solução geral aqui eu coloquei para vocês. Eu tirei o menos 18 sobre π ao quadrado para fora, tá vendo? Menos 18 sobre π ao quadrado, tá vendo? Tem um 18 aqui, ó, menos 18 sobre π ao quadrado. Isso aqui pode sair para fora do somatório. Esse n ao quadrado aqui não pode, né? Sair para fora, porque varia de acordo com n. Então, o n ao quadrado ficou aqui do lado de dentro, tá vendo? O seno de nπ sobre 3, o seno hiperbólico de 2nπ sobre 3. O seno de npx sobre 3 e o seno hiperbólico de nπ y menos 2 sobre 3. Isso aqui é a parte do y, né? E essa aqui é a parte do x. É uma função que depende de x e de y, né? Uma superfície. Aqui eu coloquei para vocês n igual a 1, fiz alguma conta, tá vendo? N igual a 1. Aqui eu peguei esse menos aqui, coloquei aqui do lado de dentro, tá vendo? Deixei 18 sobre π ao quadrado positivo aqui, ó. O seno de 60, a raiz de 3 sobre 2, que é o primeiro, tá vendo?
vezes, aqui coloquei n igual a 1, coloquei n igual a 1. O próximo é 120, não é? Com n igual a 2, 60, dá 120. Só que o 120 também é positivo, não é? Está no segundo quadrante. Então, por isso, continua menos aqui, ó. Então, raiz de 2 sobre 2. Aqui tinha 1 ao quadrado. Não tinha 1 ao quadrado desse n aqui, ó. No primeiro termo, 1 ao quadrado não vai influenciar em nada. Nesse caso aqui, para n igual a 2, já vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes o 2 do raiz de 3 sobre 2. Então, por isso ficou esse 8 aqui, tá vendo? Aqui ficou seno hiperbólico de 4, né? Porque é 2 vezes 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4 sobre 3, beleza, que trocou. Agora, o próximo, a gente já vai para o... Tá vendo que eu pulei o 3? Lembra que nos múltiplos de 3 vai ficar o quê? 180, né? Vai zerar o numerador, então não tem. 3, 6, 9, não vai ter. Para n igual a 4, você já foi lá para o terceiro quadrante, não foi? Foi para o seno de 240. Concorda? 240. O seno de 240 é menos raiz de 3. Menos raiz de... Opa. Menos raiz de 3 sobre 2. Só que tem aquele menos do 18 que eu passei para dentro. Lembra? Esse menos aqui, ó. Eu passei um menos para dentro do somatório, não passei? Então, menos com menos. Então, por isso que ficou... Mais 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2, né? Do raiz de 3 sobre 2, deu 32 e assim vai. Para n igual a 5, aqui eu tô 5, você está no ângulo 300, também é menos raiz de 3 sobre 2, então esse menos aqui com menos lá deu mais. 5 ao quadrado dá 25, vezes 2 dá 50, beleza? E assim vai fazendo. Aqui vai estar a superfície, tá vendo? Simplesmente para o primeiro e para o segundo termo, tá vendo? N igual a 1, N igual a 2. Observe que aqui, ó, eu tenho quando o x é 0, tá vendo? Zerou, quando o y vale 2, aqui a outra fronteira 0, a outra fronteira aqui do outro lado 0, e essa fronteira aqui, ó, que tá subindo aqui, ó, tá vendo que aqui é o eixo do x, tá vendo? Exatamente em cima do eixo do x, ó, se você pegar aqui, por exemplo, do 1, seria o 2 aqui, né? Essa aqui seria a parte do 2x, e essa parte aqui seria a parte do 3 menos x. Lembra da função? Que era a fronteira do meu retângulo? Então, a superfície, como é que fica? Infelizmente, eu não consegui desenhar no GeoGebra. Na verdade, eu acho que dá para desenhar. Retirar essas partes aqui que eu não preciso, né? E deixar para vocês enxergarem só essa parte do retângulo, né? Eu acredito que dá para usar o comando função, talvez, colocar a expressão e colocar a variação do x e a variação do y, talvez dá para poder delimitar o domínio, entendeu? Só que na época que eu fiz isso aqui, eu estava meio com pressa para poder terminar e aí acabei não fazendo, né? Mas dá para vocês terem ideia que eu mostrei a superfície toda, mas a região que eu estou interessado em saber da minha solução é exatamente essa região em destaque aqui, que é sobre o retângulo que a gente está resolvendo o problema. Então, o que me interessa é essa parte da superfície que está aqui, ó. Essa parte aqui. Tranquilo, gente? Dúvidas? Valdomiro, eu tenho apenas uma dúvida. Aquele valor do T-chapéu, você definiu ele ou tem algum cálculo por trás para definir aquele valor? Na verdade, aqui lá é a fórmula que sugere, né? Porque você precisa depois substituir o B. Quer ver? Deixa eu voltar lá. Você precisa depois substituir o B e depois você precisa que esse B zere. Então, ó, para você ver. Então, quem que seria, ó, esse aqui seria o original, tá vendo? Esse aqui seria o original, sem multiplicar por constante nenhuma. Aí, quando você substituir o y, aí você ia transformar num cosseno hiperbólico dessa coisa, mais um seno hiperbólico dessa coisa. Quando você substituísse o y igual a b, ia ficar o cosseno hiperbólico de nπb sobre a, e aqui ia ficar o seno hiperbólico de nπb sobre a. Nenhum dos dois zeraria, entendeu? Ou
não conseguiria tirar a conclusão ao substituir essa condição inicial aqui, ó. Eu não consigo tirar nenhuma conclusão a respeito de como que seria a minha solução. Então, por isso que eu pego esse Tn chapéu e multiplico por essa exponencial. Por que por essa exponencial? Porque para aparecer exatamente o y menos b. Para quando substituir o b, ficar b menos b, zero. E essa outra aqui, ó, como aqui já tem um sinal de negativo, aí eu multiplico pela exponencial positiva. Ok? Para poder aparecer isso aqui, ó. Para quando substituir o b, também zerar. Então, na verdade, é meio que um ajeito, entendeu? Tipo assim, não vai perder a generalidade da constante, a constante vai continuar sendo constante, multiplicado pela exponencial, e vai nos entregar uma solução, entendeu? Válida para o meu problema. Mais alguma coisa, gente? Entendi, obrigado. Nada. Pessoal do chat, tá tranquilo? Então, na aula que vem, na quarta-feira, o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente não vai fazer nada na aula de quarta-feira, no sentido que a gente já viu a teoria toda. O que eu vou apresentar para vocês na quarta-feira é apenas um exemplo geral de como seria a solução no caso geral e como que ficaria o desenho se você pegar, por exemplo, e não zerar nenhuma fronteira. Ou se você... O exemplo que eu coloquei é o mais completo possível, seria o caso de todas as fronteiras com funções diferentes de zero, tanto a f1 de y, quanto a f2 de y, quanto a g1 de x, quanto a g2 de x. Então, vocês vão ver que eu coloquei fronteiras diferentes de zero no retângulo. Uma ação de WhatsApp do grupo de matemática querendo distribuir aula, pelo jeito, em massa. Então, o que eu vou fazer na próxima aula, na quarta-feira? Vou apresentar para vocês um exemplo que todas as fronteiras, elas são não nulas. Para poder, como a gente já sabe a solução para cada caso, então, como a gente viu lá no início, a solução vai ser a soma, ou seja, a gente vai precisar calcular 4 coeficientes, né? Porque vai ter 4 somatórios, cada fronteira, né? Cada caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, vai ter uma solução diferente com um coeficiente diferente. Então, na aula de quarta-feira, a gente vai fazer esse fechamento. Tranquilo? Então, vamos lá então. Bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Até amanhã para quem é de cálculo 3. Tchau, Ana. Fiquem com Deus. Cleves, tem mais? Gilmar, tem mais? Bruna, João Paulo, Alícia, Carlos. Abraço, com Deus. Brenda, Nayane, Sabrina, tem mais? Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, porque toda segunda e toda quarta teremos aula nova no canal. Até mais.